Olá, um bom dia a todos. Hoje, quinta-feira, 20 de março de 2014. Estamos iniciando mais uma edição do Jornal da Câmara. A Câmara de Vereadores de Blumenau realiza hoje a entrega de moção de louvor ao Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informação e Pesquisa de Blumenau, pelos 25 anos de fundação. A homenagem, que atende requerimento do vereador Cesacim, do Partido Progressista, acontece neste momento no plenário durante o evento de aniversário realizado pela entidade. E o vereador do Partido Progressista, Cesacim, solicitou manutenções na rua Paul Adg, no bairro Escola Agrícola. O parlamentar também solicitou a troca de placa normativa na rua Leopoldo dos Santos, no bairro Escola Agrícola. E o vereador do PR, Diogo Santos, solicitou manutenções na rua Francisco Mantinho da Silva, em toda a extensão no bairro Vosted. O parlamentar também solicitou o patrulhamento na rua Irmã Aloisianes, no final do bairro da Velha. E o vereador do PDT, Ivan Nates, solicitou a limpeza e drenagem da galeria da rua Taubaté, ao longo da via, no bairro Garcia. O parlamentar também solicitou uma manutenção na tubulação na rua Rudolf Kienen, próximo ao número 47, no bairro Terço Salto. E o vereador tucano Jans Mantel indicou a recuperação da calçada na rua IP Roxo, próximo ao número 18, no bairro Itopava Central. O vereador também solicitou manutenções na rua Virgínia Ferreira, no bairro Itopava Central. E o vereador democrata Marcos da Rosa solicitou a realização de roçada e limpeza em toda a extensão da rua Bernardino José de Oliveira, no bairro Badenford. O vereador também solicitou o conserto do calçamento na rua referida. Segundo o parlamentar, em vários trechos da rua tem buracos e o calçamento está solto. E o vereador do PSD, Mário Hildebrand, solicitou à equipe de serviços urbanos da Prefeitura o nivelamento da calçada na rua Jaraguá, no bairro da Velha. O parlamentar também solicitou manutenções como roçadas e limpezas na rua Espírito Santo, no bairro Valparaíso. E o vereador do Partido Popular Socialista, Odemar Becker, indicou à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos da Prefeitura o patrulhamento da rua Oxaldo Blaising, localizado no loteamento Larissa, no bairro Passo Manso. Segundo o parlamentar, os moradores dizem que a rua está com muita deformidade e, devido às chuvas, formam buracos e canaletas, o que prejudica pedestres e o tráfego de veículos no local, tendo que desviar dos buracos. Por meio de requerimento, o vereador do Partido dos Trabalhadores, Adriano Pereira, solicitou se está sendo feito o trabalho de desratização e dedetização contra insetos na cidade. O parlamentar também questionou de quem é a responsabilidade para realizar o serviço e quando começarão a atender às indicações e reclamações na ouvidoria. E o vereador do Partido da República, Diogo Santos, questionou a Prefeitura quais os custos referentes aos imóveis alugados pela Prefeitura de Blumenau. O parlamentar solicitou o envio de relatório acerca dos imóveis alugados pela Prefeitura e seus respectivos custos. E o vereador do Partido Democrático Trabalhista, Ivan Nates, requeriu à Secretaria de Saúde quando será implantada a segunda equipe técnica de saúde na unidade Tereza Leskovitz, localizada no bairro Itopavazinha. E o vereador do PSDB, Jans Mantel, solicitou à Celesc a realização de poda de árvore próxima à fiação elétrica na rua Sarandi, no bairro Itopava Central. Segundo o parlamentar, o objetivo é evitar prejuízos com as possíveis quedas dos galhos na fiação. Está valendo o projeto de lei de autoria do vereador do PT, Adriano Pereira, que institui no calendário oficial do município o Dia Municipal do bairro Velha Grande. O dia será comemorado anualmente no dia 25 de novembro, devido à data da fundação do bairro. Está valendo também a lei de autoria do vereador democrata Marcos da Rosa, que inclui no calendário oficial de eventos do município de Blumenau o Dia do Estagiário. Segundo o projeto, o dia será comemorado em 18 de agosto. E agora vamos para um rápido intervalo e voltamos já.
Os últimos aumentos de taxas de impostos na cidade de Blumenau pela Prefeitura, como o aumento do IPTU, transporte coletivo, taxa de esgoto e lixo, foi questionado pelo presidente da Câmara Municipal, vereador Vanderlei de Oliveira. E para aprofundar mais sobre este assunto, estamos aqui no estúdio do Jornal da Câmara com o parlamentar. Vereador, presidente, obrigado pela satisfação da entrevista. A satisfação é minha, Jean. E esse assunto é um assunto latente na cidade de Blumenau e por alguns momentos, quando o tempo me permite, eu tenho trazido esses assuntos à discussão com os nossos vereadores e trazido esse assunto à discussão com a nossa população, ou melhor, até tentado transmitir, tentado dar publicidade no posicionamento nosso, no posicionamento de cada vereador e no posicionamento de cada militante na cidade de Blumenau, e de cada cidadão, porque são assuntos que têm incomodado muito desde o final do ano passado e por isso que eu constantemente tenho trabalhado essas questões dentro da Câmara de Vereadores, na própria tribuna da Câmara de Vereadores e em outros espaços em que nós estamos nos articulando e trabalhando para buscarmos uma solução ou buscar a paz social através da resolução em definitiva desses problemas. Presidente, essa questão do aumento dos impostos tem sido um pouquinho constante. No último ano aumentou lixo, aumentou a taxa do próprio transporte coletivo, e o senhor tem sido enfático na tribuna da Câmara em relação ao questionamento porquê desses aumentos de impostos. Qual o seu posicionamento em relação a isso, vereador? O assunto é complexo, mas eu vou tentar aqui, dentro de uma ordem cronológica, lembrar dessas situações. Primeiro, a situação é de que o prefeito Napoleão Bernardes sempre se disse, antes de ser prefeito, sempre se disse contrário ao aumento da carga tributária. Sempre se disse preocupado e se dizia preocupado com a necessidade da simplificação e da redução da carga tributária e com uma ampla discussão na sociedade para que a sociedade pudesse avaliar a carga tributária de Blumenau, do estado de Santa Catarina e do Brasil. No entanto, passados os tempos, o que nós verificamos é que esta situação e esta condição deixou de ser a lógica e deixou de ser a prática do prefeito Napoleão e de sua base na Câmara de Vereadores. E vou começar por aquilo que mais nos incomodou já a partir do final do ano. Final do ano, nós fomos informados de que viria um projeto para a Câmara de Vereadores que mexia algumas coisas na taxa do lixo. E para nossa surpresa, e a partir do momento que eu, juntamente com meus companheiros, fizemos os cálculos, chegamos à infeliz conclusão de que o Napoleão estava propondo um aumento de 59,5%, aumento real de 59,5% na taxa de coleta do lixo no município de Blumenau, além da inflação. Fizemos um bom debate na Câmara, fizemos todo o possível na Câmara de Vereadores e, infelizmente, uma maioria dos vereadores não compreendeu assim e esta maioria da Câmara de Vereadores, no seu posicionamento, na sua opinião, decidiu e optou por aprovar este aumento de 59,5% de aumento na taxa do lixo que passa a valer agora a partir de abril. Fizemos todas as tentativas, todas as tratativas para verificarmos se o prefeito Napoleão, depois de esclarecido, se ele mudasse de opinião. Ele não mudou, ele acabou bancando o aumento de 59,5%, o que nos levou a tomar algumas medidas e depois de um estudo muito longo, depois de uma análise muito longa, eu, vereador Adriano, vereador César, vereador Nats, e vereador César Sim, acabamos ingressando com uma ação junto ao Poder Judiciário, junto ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina, tentando buscar a tutela jurisdicional, buscar com que esta tutela jurisdicional nos dê a possibilidade de fazer a ampla discussão deste assunto no município de Blumenau. Se tem problemas, esses problemas precisam ser resolvidos, se alguém causou esses problemas, precisa resolver. Agora, este problema, se é a falta de caixa, que eventualmente tenha acontecido ao longo dos anos, quem foi o responsável é que precisa responder. O prefeito não tem, na minha opinião, o prefeito não tem o direito, não tem a liberdade de jogar este ônus, jogar este peso nas costas do nosso povo. Então, no que diz respeito à taxa de lixo, está neste momento tramitando junto ao Poder Judiciário e estamos aguardando qual vai ser a resposta do Poder Judiciário para esta taxa, que na nossa compreensão
não merecia esse tratamento. E aí quero deixar registrado. Esse tratamento era de compreensão da maioria dos vereadores. Havia um acordo entre os senhores vereadores para não aprovar do jeito que veio. Havia um acordo entre os senhores vereadores, um encaminhamento coletivo dos senhores vereadores para que esse projeto não passasse. E, infelizmente, 3 vereadores que tinham acordado para garantido que esse projeto não passaria, dentre uma conversa realizada e meia hora depois, na hora da votação, esses 3 vereadores acabaram jogando a bola nas costas da população, jogando a bola nas costas dos vereadores, jogando a bola nas costas do próprio Poder Legislativo. Então, nossa primeira insatisfação foi com o comportamento do vereador Marcelo Lanzarin, com o comportamento do vereador Mário Hildebrand e com o vereador Robinho, que foram os 3 vereadores que jogaram os votos. Os seus 3 votos foram os votos que fizeram a diferença nisso, tanto que os outros vereadores tinham certeza de que esse projeto não seria aprovado. No entanto, apuseram os seus votos, opuseram os seus votos, colocaram os seus votos e na hora desses 3 vereadores fazerem a sua votação, colocarem o seu voto, votaram diferentemente daquilo que tinham se comprometido com os senhores vereadores, diferentemente daquilo que tinham se comprometido, inclusive com a cidade de Blumenau, porque se não tivessem tomado esse posicionamento desse jeito, o processo teria tramitado de outro jeito dentro da Câmara de Vereadores. Abriu o ano de 2014 e começamos a receber os carnês de IPTU nas nossas casas em Blumenau e verificamos que o prefeito Napoleão determinou, aparentemente e verbalmente, porque procuramos um documento com essa destinação e isso não conseguimos encontrar, o prefeito Napoleão e sua equipe de governo determinou uma revisão cadastral, uma revisão nos valores do IPTU, uma revisão na tabela que define o IPTU. E o que nós encontramos? Encontramos imóveis com o mesmo tamanho, imóveis com valores de IPTU nas suas acessões exatamente iguais, embora esses imóveis estejam localizados, um numa área mais simples da cidade e outro numa área mais nobre da cidade de Blumenau. Logo, esta revisão do IPTU parece-me que foi feita para prejudicar a população com um determinado nível menor de envolvimento e de capacidade de articulação e de defesa. Tivemos aumentos que chegam à casa dos 300% no IPTU no município de Blumenau. E por esta complexidade é que nós estamos trabalhando, deveremos nos próximos dias bater com ação junto ao Poder Judiciário, porque todas as tentativas, todas as tratativas, todas as tentativas de mudanças feitas junto à Prefeitura, junto à estrutura da Prefeitura, a resposta que o leigo tem recebido: não há o que fazer, não há como mudar, é assim e acabou. Esta é a resposta que o prefeito Napoleão, através de sua equipe, tem dado. No entanto, essa resposta não nos agrada, esta resposta não nos satisfaz, esta resposta, na nossa opinião, ela é inadequada para o interesse da cidade de Blumenau e deveremos estar tomando alguma medida. Como também foi o caso agora da recente ampliação, do recente aumento no transporte, no preço da passagem no transporte coletivo. Sai, dia 28 de fevereiro, sai o decreto é colocado à disposição. A partir do decreto, algumas informações. E é incompreensível que a cidade de Blumenau, que tem seu transporte coletivo precarizado na última década, chegue neste momento com um aumento do preço do transporte coletivo superior a 50% da inflação. Ano passado, obrigatoriamente, se teve uma redução no transporte coletivo por conta daquilo que o governo federal deu de redução da IPI e, infelizmente, o aumento chega já no mês de fevereiro agora, para valer a partir de março, muito superior aos índices inflacionários. Muito superior, inclusive, aos aumentos que as categorias de trabalhadores têm recebido na cidade de Blumenau. Por isso, a partir do momento que o prefeito publicou este decreto com esses novos valores para as tarifas, nós já estamos, dentro daquilo que é humanamente possível, procurando fazer uma análise, fazer um estudo, até porque outros também devem estar fazendo isso, para verificarmos a legalidade ou a moralidade desse aumento, até porque a cidade de Blumenau não merece um tratamento destas formas, principalmente por aquilo combinado com aquilo que era combinado com a história do então
candidato Napoleão, que sempre foi um crítico à voracidade arrecadatória, sempre foi um crítico à forma com que os impostos eram colocados, sempre foi um crítico à falta de transparência nessa discussão, e esta falta de transparência tem nos causado problemas. E olha que eu estou vereador há 17 anos, estou no meu 5º mandato, estou na presidência da Câmara de Vereadores e não estou nada convencido da normalidade e da regularidade também destas ações. Por isso que não só eu e muitos outros atores da cidade de Blumenau, muitos outros agentes da cidade de Blumenau estão encaminhando essas questões que têm uma natureza ruim, uma natureza que nos toma, nos retira do nosso trabalho normal e nos leva a fazer trabalhos que não precisaríamos estar fazendo se os políticos, alguns, estivessem cumprindo aquilo que é de seu papel. Dentro dessa linha, presidente, se me permite, nós tivemos essa semana manifestações populares de estudantes, a sociedade civil organizada, insatisfeito também pela qualidade dentro do transporte coletivo. Quer dizer, nós vivemos uma cidade onde, pela própria questão geográfica, quando é verão é muito quente, quando é inverno é muito frio. E fica impossível ficar dentro de um ônibus, né, sem estrutura e sem, no mínimo, um ar-condicionado ou algo assim, já não é mais uma questão de luxo, não é, vereador? O nosso transporte coletivo já foi o brinco de ouro da cidade de Blumenau e já foi a referência para o Brasil e para o mundo. Já foi. No entanto, na última década, o transporte coletivo tem sido precarizado, tem sido maltratado, os ônibus estão circulando em condições inadequadas, embora o CETERB diga que aplica multas, é verdade, o CETERB tem dito que tem aplicado multas, embora tenha mudado de dono, o consórcio tenha mudado de dono, e segundo informações, o novo dono do consórcio, ou o dono majoritário do consórcio, segundo se apresente como uma pessoa que tem dinheiro soltando pelas burras. No entanto, as dificuldades estão sendo cada vez maiores. Parece-me que o capital se afirma na cidade de Blumenau e o capital demonstra aquilo que ele não tem. O capital não tem coração. Onde eles puderem explorar a população de Blumenau, vão estar explorando e precarizando as condições de atendimento da nossa população. Talvez por essas razões, estas e outras razões, a começar é que nós tenhamos um transporte tão sucateado e com tamanha dificuldade na cidade de Blumenau. Basta nós vermos, por exemplo, as condições inadequadas. Fizeram alguns caixotões, que chamam de terminais aí em alguns locais. Esses terminais de embarque aí não servem para as funções que foram feitas, e estamos aí com vários pontos de ônibus ainda. Onde tem ponto de ônibus, estamos com ponto de ônibus que não atendem a nossa população, e apesar do que temos ainda, há muitos anos se critica isso, temos locais que o ponto de ônibus não passa nada, não é nada diferente do que um mero piquetinho colocado lá na rua, dentro do gramado, fora de uma calçada, e que não tem condições de atender a nossa população. Arrecada-se muito e aplica-se muito. Há que se ter gestão responsável e eficiente. E esta condição não está instalada no município de Blumenau. E estas movimentações de alguns segmentos do movimento Passe Livre, nós temos acompanhado e temos monitorado. No entanto, eles efetivamente precisam fazer o seu papel. Nós, enquanto Poder Legislativo, temos que cumprir o nosso papel dentro da amplitude da nossa responsabilidade. No entanto, se nós tivéssemos um governo cumprindo o seu papel, nós não precisaríamos estar jogando força e despendendo o nosso tempo para buscar demover o governo de algumas ações negativas e jogando tanto tempo para propor ao governo muitas ações propositivas, e que o governo parece-me que não tem esta compreensão para com as políticas públicas na cidade de Blumenau. Vereador, então, voltando, nós tivemos aí essa semana a Aula Magna, que lançou as primeiras vagas gratuitas da Universidade Federal de Santa Catarina, vagas públicas federais aqui na cidade. O que isso significa para a população blumenauense e para a educação em si do nosso povo e o filho do trabalhador? Olha, esta abertura do campus da UFSC em Blumenau, na minha concepção, nada mais é do que um passo natural. Um passo natural. Na última década, através e a partir do momento que o governo Lula assumiu o comando desse Brasil, depois de 500 anos em que o comando desse país foi feito por uma estrutura que tentava dominar o Brasil, a partir daquele momento, o que nós verificamos no Brasil? Nós verificamos no Brasil uma abertura, uma disposição muito grande de espaços para a educação do povo brasileiro, para a preparação e qualificação do povo brasileiro. Nós, em Blumenau, já tínhamos ganhado anteriormente a Universidade Aberta do Brasil, que está funcionando aqui. Muita gente ainda não se apercebeu. É estrutura federal para qualificar os nossos professores, principalmente para qualificar os nossos professores, porque se tinha avaliação de que a área da educação
em Blumenau e na nossa região era uma das áreas menos preparada dentro do estado de Santa Catarina. Por isso que Blumenau recebeu esta universidade aberta do Brasil. Foi a primeira estrutura pública para a preparação na educação formal. Agora nos vem a Universidade Federal de Santa Catarina através de um campus com 5 cursos. Muito bom, corrige-se mais uma parte do erro que nós tínhamos aqui, da nossa dificuldade, porque na nossa região nós não tínhamos e não temos uma universidade pública. Abre vaga para a formação, inicialmente, abertura cada semestre, para mais 250 estudantes numa universidade pública, federal, ensino de qualidade, ensino que vai ser preparado e vai ser dado por profissionais todos, na sua previsão, inicialmente, todos os profissionais da área da educação na Universidade Federal aqui deverão ter, no mínimo, doutorado, além de toda essa estrutura que está sendo preparada. No entanto, não foi só isto, não foi só isto. Blumenau poderia ter mais e não teve num determinado momento. Felizmente, não foi para longe. Blumenau abriu mão de ter aqui o Instituto Federal de Santa Catarina para a qualificação da força de trabalho. Como Blumenau não articulou para ter o Instituto Federal de Santa Catarina aqui em Blumenau, felizmente o prefeito Celso Zucchi, do município de Gaspar, abriu as portas do município de Gaspar, articulou pelo município de Gaspar, e isso acaba beneficiando, independente, não é para Gaspar, é para a nossa região, isso acaba beneficiando a qualificação profissional com a abertura do Instituto Federal de Santa Catarina aqui na divisa Blumenau-Gaspar, aqui dentro do Bela Vista, abre aquela estrutura exemplar, já premiada pelo trabalho que tem realizado. Passo seguinte, dentro dessa estrutura da qualificação profissional, abre. Aí nós conseguimos, e aí não foi por articulação do governo local, mas conseguimos trazer para Blumenau a reitoria do Instituto Federal Catarinense, Instituto Federal de Ciência e Tecnologia, que abre a sua reitoria aqui na Ponta Aguda. Toda a estrutura de reitoria está colocada aqui na Ponta Aguda, e na sequência desse trabalho nós conseguimos articular, e aí o nosso reconhecimento à ministra Ideli, que fez um esforço hercúleo, esteve várias vezes em Blumenau com a nossa participação, com a nossa contribuição, e permitiu o encaminhamento para a abertura do Instituto Federal aqui na cidade de Blumenau, ali onde era a antiga Bernauer, bem próximo à entrada de Pomerode, que vai ficar bem próximo ao acesso da ponte do complexo Bernardo Wolfgang Werner. Então a nossa cidade e a nossa região recebem do governo federal um tratamento, eu não diria diferenciado, mas recebem do governo federal um tratamento exemplar quando coloca toda a estrutura da educação pública federal à nossa disposição, além daquilo que aconteceu com a FURB, daquilo que aconteceu com as universidades mistas, com as privadas aqui na nossa região, com o próprio Senai, Senac e outros, porque com a abertura do Pronatec, vagas estão abertas em toda a região, e com a abertura e com a ampliação do ProUni, vários estudantes estão estudando em vários outros espaços da nossa região. Enquanto isto, o que nós verificamos? A estrutura de educação do Estado não se compromete com Blumenau, não temos nada da UDESC em Blumenau, nada, a UDESC não pôs os pés em Blumenau, está devendo para Blumenau e nossa região, e a estrutura de educação do município tem ficado devendo, junto com a estrutura de educação pública do Estado, tem ficado devendo muito, porque o que nós temos encontrado, nós temos visto aqui, tanto a estrutura municipal quanto a estrutura estadual, seja da educação infantil, seja das nossas creches até o ensino médio, as estruturas estão aí totalmente precarizadas, além das condições de trabalho para os professores e servidores destas estruturas, na sua grande maioria, precarizados. Presidente, a gente também tem acompanhado, via requerimento, e não é de vários vereadores da Casa, indicação, problemas afetam a Celesc. O senhor propôs uma audiência pública, a data ainda a ser marcada aqui na Casa, para discutir essas questões afetas. Qual que é a questão dentro da Celesc, dessa estatal? Olha, o que nós temos visto, e lamentavelmente o que nós temos visto, é para Blumenau e é para o estado de Santa Catarina, e temos visto e acompanhado isso há muitos anos, eu que sou advogado, e na condição de advogado também acompanhando a luta dos próprios celesquianos, o que eu tenho visto nos últimos anos e nas últimas décadas é o governo do estado precarizando as condições da Celesc. Cada vez menor o número de trabalhadores da Celesc, cada vez maior o número de terceirizados, quarteirizados,
cada vez maior a distância da Celesc e da nossa população, cada vez mais a nossa dificuldade de acesso a estas informações, de acesso e pedidos à Celesc, a Celesc com problemas de atender a população. E eu não vou dizer que é problema aqui do gerente regional, não. Essa responsabilidade está no Conselho de Administração da Celesc, está na direção estadual da Celesc e está prioritariamente na estrutura que governa o estado de Santa Catarina. Tem deixado o estado de Santa Catarina em polvorosa, a cidade de Blumenau não é diferente, nós aqui temos encontrado muitas dificuldades com oscilações de energia, com faltas prolongadas de energia, com toda sorte de dificuldade, com demora nos atendimentos. E nós pretendíamos e pretendemos que a estrutura do governo do estado de Santa Catarina venha a Blumenau, venha a público dizer o que vão fazer e quando vão fazer para resolver todos esses problemas a partir da cidade de Blumenau. E a partir da cidade de Blumenau, pelo interesse que nós temos também nos municípios limítrofes, onde eu tenho circulado aqui nos nossos municípios vizinhos, nos nossos municípios parceiros, o problema é o mesmo. E quem tem acompanhado o noticiário no estado de Santa Catarina tem visto que esse estado pujante, esse estado que tem força, esse estado está pagando um preço muito alto pela irresponsabilidade, na minha opinião, do governo do estado, dos constantes governos do estado de Santa Catarina para com a Celesc. E por conta disso, os grandes prejuízos para a nossa população. Ainda sobre o governo do estado, o senhor participou essa semana de uma mobilização do Sindicato Estadual dos Servidores da Educação, o SINT. Qual a sua opinião sobre essa reivindicação dos professores que vai além da questão salarial, não é, vereador? Eu tenho, como tenho dito, as políticas públicas têm e merecem nossa atenção. Eu tenho fiscalizado a aplicação das políticas, dos programas e dos projetos. E na política pública de educação, tenho acompanhado esta dificuldade. Primeiro, a primeira grande dificuldade é que os constantes governos que se passam no estado de Santa Catarina fazem leis e não cumprem, aprovam leis na Assembleia Legislativa contrárias ao interesse do povo, aprovam leis mesmo contrárias ao interesse do povo, mesmo estas leis que eles conseguem aprovar com sua ampla maioria na Assembleia Legislativa, eles não implementam, e os nossos professores e os nossos servidores são pessoas muito esclarecidas. E a cada momento, quando eles veem o governo do estado não cumprindo com suas obrigações, qual é a alternativa que eles encontram? Encontram através do SINT, encontram através dos seus parceiros uma forma de fazer pressão, e esta pressão ela se dá através das mobilizações. Fizeram esta mobilização agora, estão fazendo esta mobilização agora e deram o prazo para que o governo do estado, até o dia 15 de abril, dê uma resposta em definitivo, resolva essas situações, cumpra o piso nacional, respeite a educação no estado de Santa Catarina, porque se o governo do estado assim não proceder, ele vai acabar encontrando algumas dificuldades. E essas dificuldades, elas vão ser enfrentadas não só pelos professores, porque se essas dificuldades continuarem permanecendo, nós, enquanto parlamentares, cada qual do seu jeito, cada qual dentro da sua opinião, cada qual dentro da sua escola política, vai estar aí buscando os caminhos para fazer com que o governo do estado resolva essas questões. Até porque, por exemplo, nós sabemos e tomamos conhecimento, eu que lutei muito tempo contra a entrada da terceirização da merenda no município de Blumenau, que entrou por vias transversas. Na nossa compreensão, a merenda escolar entrou no município de Blumenau de uma forma fraudulenta, e este mesmo caminho o governo do estado entrou e está terceirizando a merenda escolar e está terceirizando os serviços complementares à educação no estado de Santa Catarina. E as nossas crianças, no começo do ano agora, no começo do ano, as nossas crianças, grande parte das nossas crianças, dos nossos educandos, que dependiam da estrutura do estado para a educação e que dependiam da estrutura do município para a educação, perderam praticamente um mês de aula. Não foi pela greve dos servidores, não. Foi pela incapacidade do governo do estado, pela incapacidade do governo municipal de fazer o concurso, de ter o seu quadro permanente ou de fazer preventivamente a contratação desses professores terceirizados que estão, a partir de agora, começando a se habituar, a partir de agora, e tão somente a partir de agora, indo para as escolas. Nós estamos prevendo aí para o mês de abril uma audiência pública nesta casa em que pretendemos discutir isto e estas demandas com muito mais profundidade, e esperamos que os diretores de escolas eleitos, que os coordenadores pedagógicos, que os membros das APPs, que as pessoas parceiras venham para esse debate, venham para esta conversa e nos ajudem a dialogar com o povo de Santa Catarina para que todos nós tenhamos a compreensão do tamanho da nossa responsabilidade e do tamanho
daquilo que nós temos feito, especialmente no que diz respeito à pauta da Câmara de Vereadores de Blumenau. Eu, na presidência da Câmara de Vereadores, com a contribuição da maioria dos vereadores, temos trazido para dentro da Câmara de Vereadores ou levado para fora da Câmara de Vereadores muitas das pautas que são de extrema necessidade e de extremo interesse para a nossa população. Presidente, Blumenau tem hoje, podemos contar, 3 grandes hospitais, um médio, o Hospital Misericórdia, ali na Vila Itopava. No entanto, ainda carece uma certa demanda, porque esses 3 hospitais não são de fato público, né? Eles têm um caráter até de ajuda pública. O senhor vem alertando constantemente na Câmara, uma bandeira o senhor tem trazendo aqui para o Parlamento, a questão de um hospital no âmbito regional. O que quer dizer esse hospital e qual que é a opinião do vereador sobre isso? Deixe-me fazer um parênteses aqui. Notasse que a entrevista está pesada e eu estou aqui fatalmente, eu devo estar aqui com a testa franzida, fazendo uma conversa dura, no jeito que eu sempre fiz. E eu sempre faço isto porque nós, via de regra, aqui estamos tratando de questões que não se resolvem na cidade de Blumenau, no estado de Santa Catarina e no Brasil, e não se resolvem por falta de responsabilidade governamental. E isto nos deixa preocupados, isto nos irrita, isto nos leva a ser um pouco mais duros nas nossas compreensões e mais duros nas nossas cobranças. E a área da saúde não é diferente. A área da saúde não é diferente. Por várias razões, isto merece pelo menos umas 2 ou 3 horas de um bom diálogo e um diálogo franco, um papo reto, para que nós venhamos a compreender o porquê que nós estamos sofrendo com os reveses aí na área da saúde, especialmente na área da saúde no município de Blumenau, no Vale do Itajaí, no estado de Santa Catarina. Nós vamos ter que fazer essa conversa. No entanto, no que diz respeito a Blumenau, nós estamos prevendo aí para o dia 2 de abril, se não me falha a memória, às 19 horas, dia 2 de abril, às 19 horas, nós pretendemos abrir a audiência pública para um bom diálogo. Nós temos a dificuldade aqui com o modelo hospitalar do Vale do Itajaí. Nós temos aqui a dificuldade com a falta de um hospital pediátrico no Vale do Itajaí. Nós temos aqui alguns outros problemas que acontecem aqui na nossa região, que acontecem em Blumenau, a falta da atenção básica na saúde, as dificuldades que nós encontramos. Então, nós estamos chamando esse debate, esta conversa, para que possamos avaliar o todo aqui. Não adianta só Blumenau. Blumenau é referência, mas Brusque também é referência, Indaial também é referência, Timbó também é referência, Rodeio também é referência, Luiz Alves tem suas dificuldades. Todos os municípios e todos os hospitais estão passando por dificuldades, porque a divisão do bolo por parte do estado de Santa Catarina para a saúde de nossa região é diferente do que a divisão do bolo repassada para Chapecó, para Joinville, para Lages, para Criciúma. Então, nós temos que fazer esta análise, fazer esta conversa e buscarmos do governo do estado respostas, até porque na cidade de Blumenau e na região de Blumenau nós não temos efetivamente uma estrutura pública de saúde, temos uma estrutura mista de saúde. Agora, precisamos ampliar esta conversa porque, para o além da estrutura física, nós precisamos também dialogar sobre as condições dos profissionais que trabalham e que fazem a saúde pública no estado de Santa Catarina. E estas são condições que não estão sendo atendidas. São necessidades que precisam ser resolvidos. São planos de cargo, carreira e salário para os profissionais da saúde e a partir da cidade de Blumenau que precisam ser resolvidos, porque já é prometido há mais de uma década. Por algumas vezes até deu uma passadinha pela Câmara de Vereadores, no entanto, os governos, o executivo, o prefeito, porque isso não era responsabilidade da Câmara de Vereadores, o prefeito, o secretário de saúde, os secretários de saúde que passaram na última década, tergiversaram, conversaram, fizeram alguns remendinhos, mas a questão crucial, a questão fundamental, eles não resolveram. E nós vamos ter que trabalhar isso, e estamos trabalhando com isso e vamos continuar acompanhando. O presidente também veio cobrando, e lembrando um pouquinho a história, sobre a questão da Operação Tapete Negro, que acometeu a última gestão do governo João Paulo Kleinubin aqui na cidade. E vem cobrando mais transparência em relação a documentos que estão em caráter sigilosos, mas que precisam ser investigados até pelo próprio parlamento. Como é que o senhor vem lidando com essa situação? Olha, eu venho lidando sem defesa de um lado ou de outro. Eu venho lidando com uma determinada preocupação, enquanto presidente do Poder Legislativo, lidando com uma determinada preocupação,
porque nós todos brasileiros sabemos que a corda sempre estoura do lado mais fraco. A Câmara de Vereadores passou por um ano e pouco embaixo de um intenso ataque das metralhadoras, porque a Operação Tapete Negro estava dentro da Câmara de Vereadores. Envolvia 3 vereadores titulares e 2 vereadores suplentes. A Câmara de Vereadores foi focada, mas a Câmara de Vereadores, que de uma forma ou de outra, na nossa compreensão, estes vereadores eram a parte frágil da história, eles foram tirados dos seus mandatos. Tirados, eu penso que está correto, o afastamento deles foi correto, foram retirados pelo Poder Judiciário os seus mandatos e nós aqui cumprimos aquilo. No entanto, também tenho clareza, tenho compreensão, ou tenho avaliação, ou tenho a minha opinião de que a Operação Tapete Negro é muito maior do que aquilo que foi colocado até agora. E por conta deste conhecimento e dessa noção, e por viver a vida real de Blumenau, por ter vivido os últimos anos em Blumenau, por ter vivido a campanha eleitoral em Blumenau, existe uma certa... Me compreendam, existe uma certa revolta por nossa parte, porque nós gostaríamos que todos os envolvidos na Operação Tapete Negro, desde o chefe até os demais que foram envolvidos pelo Ministério Público, que não são todos, é verdade, não são todos, mas todos eles que foram envolvidos e foram denunciados, que foram indiciados pelo Ministério Público, esta nominata deveria estar à disposição de todos nós, para que nós não fôssemos mais enganados por estes, se confirmado por esses crápulas, por esses estelionatários políticos, e tivéssemos a liberdade de fazer esta ampla discussão com a nossa população. No entanto, protegidos pela letra fria da lei, ainda protegidos pela letra fria da lei, estes que causaram prejuízo à cidade de Blumenau, causaram prejuízo à imagem política de quem milita na política, esses continuam se escondendo através e atrás do segredo de justiça. Está na hora de o Poder Judiciário, está na hora do Conselho Nacional de Justiça, está na hora deles darem uma resposta e acabarem com esta brincadeira de segredo de justiça. Ora, se nós não temos mais o direito de ter voto secreto, nós, parlamentares, não temos mais o direito de ter voto secreto, que bom. Agora, se nós não temos o direito de votar secretamente, por que tramitar secretamente os processos contra esses, de cujos atos existem fortes indícios, existem provas que se locupetaram do dinheiro público? Está na hora de abrir a caixa preta, está na hora de acabar com essa história de segredo de justiça. Reserve o segredo de justiça para a proteção daquilo que talvez seja uma questão que precisa de muito mais cuidado lá na discussão do direito da família. Agora, não nessa coisa. É dinheiro público, é direito público, e no direito público abra-se o segredo de justiça e abra-se o mais rápido possível. Por favor, senhores desembargadores, por favor, senhores deputados federais e deputados estaduais, por favor, senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, vocês, e é só vocês que podem fazer isso, façam isto, resolvam essa questão, acabem com o segredo de justiça no Poder Judiciário no que diz respeito ao trato com dinheiro público. Vocês têm provas, vocês têm indícios fortes, vocês têm um Ministério Público que tem feito denúncias e todas as denúncias com muita profundidade, com muito cuidado e com muita cuidade. Ora, analisem muito bem e abram esse segredo de justiça para que nós tenhamos a tranquilidade de tocar os trabalhos a partir de agora. Porque senão, nós estamos aí dentre nós, estamos aí com algumas raposas circulando no entorno do galinheiro, ou alguns desses que estão envoltos no aparente desvio de dinheiro público, ainda atuando junto ao poder público. Isto para nós é muito difícil, para nós não há como ter a nossa compreensão e por isso um pouco da nossa exigência para que resolvam essa questão de uma vez por todas. O presidente da Câmara, mas também o vereador Vanderlei de Oliveira, vem sido procurado ultimamente pelas associações de moradores, comunidade civil organizada, pela questão da regularização fundiária na cidade. E também tem as questões das ruas de placa amarela. Como é que o senhor vem lidando isso junto com a comunidade, vereador? Olha, eu venho lidando isso com muita perplexidade, porque desde 1997, quando comecei a trabalhar, quando consegui aprovar a Lei Complementar 273, quando por minha iniciativa e depois aprovado pelo governo a Lei Complementar 295, que é a lei do mora ilegal, quando depois conseguimos aprovar a Lei Ordinária 5.751, que permitia a manutenção nas ruas de placa amarela, venho acompanhando esse assunto há muito tempo. Depois disso, no andar disto, eu que fui membro do Conselho Nacional das Cidades,
Hoje sou membro da direção da Frente Nacional de Vereadores pela Reforma Urbana, que milita prioritariamente dentro do espírito estabelecido pelo Estatuto da Cidade. Eu tenho dito, é incompreensível que os municípios ainda estejam com suas áreas irregulares nas condições que estão. Isto vale para Blumenau, vale para qualquer município, porque existem alternativas para a resolução de um programa, da realização de um grande programa e da regularização da cidade de Blumenau, como vale para qualquer uma das outras cidades. O que precisa é vontade política, é querer fazer. Os nossos administradores, os nossos executivos precisam se dar ao luxo de sentar, ouvir, aprender, apreender as informações e encaminhar as informações. Infelizmente, o que eu tenho visto é a terceirização do sistema. Isso me preocupa muito, a terceirização do sistema, porque aí mais dinheiro público vai vazar, ao invés de ações diretas do próprio poder público com recursos públicos, em parcerias com as comunidades, para resolver o problema das áreas irregulares. Isto vale para Blumenau, isto vale para qualquer município da nossa região, e eu, enquanto membro, enquanto militante desta área, enquanto um razoável conhecedor desta área, já propus isto para o governo passado, já vinha trabalhando isso durante o governo do PT, propus isso durante o governo passado, propus isso durante este governo, conversei com alguns gestores durante este governo, mas eles preferem ir trabalhando as questões a conta-gota, muito devagar, a conta-gota, e me parece que o conta-gota está com as soluções geladas, e isso vai tão devagar que a gente acaba não encontrando e não vendo os resultados. Estão fazendo? Alguém vai dizer, estão fazendo, mas estão fazendo com uma morosidade muito grande, até porque dinheiro tem. Muito dinheiro tem à disposição através dos programas federais, através dos ministérios das cidades, através de outras estruturas, tem muito dinheiro para resolver esses problemas. E a prova é que Blumenau perdeu quase 176 milhões de reais que o governo federal tinha colocado para começar o macro projeto de regularização fundiária em Blumenau, fizeram campanha política em cima disso, passaram-se as eleições e descobriu que não passou de mais um estelionato eleitoral. O governo federal deu dinheiro, o Pinheiro tinha trabalhado para receber esse dinheiro, o ex-secretário da Habitação tinha trabalhado para receber esse dinheiro, trocaram de secretários, colocaram os pamonhas na Secretaria de Habitação, tinha um prefeito que não tinha compromisso com isso, um conjunto de secretários que não tinha compromisso com isso, e quando terminamos e viramos o ano, descobrimos que, infelizmente, Blumenau gastou muito dinheiro, mas não fez nada com aquilo que poderia ter feito com os 176 milhões de reais. Presidente Vanderlei de Oliveira, obrigado então pela entrevista, uma satisfação entrevistá-lo aqui no Jornal da Câmara. Esperamos outras oportunidades de poder esclarecer temas afetos à Câmara Municipal, ao trabalho interno e externo do próprio parlamentar, para poder, de fato, cumprir essa questão da prestação de contas para a comunidade blumenauense. Legal, Jean, e legal a quem nos acompanha. Quero pedir escusas pela forma dura que a gente às vezes fala e que a gente às vezes trabalha, mas quero dizer a vocês que a vida nos ensina e a vida nos cobra a não só fazer mandato dentro daquele tripé, legislar, fiscalizar e julgar. Nós, enquanto mandatários, numa cidade do porte de Blumenau, com a representação que tem no estado de Santa Catarina e no Brasil, nós não podemos ficar dentro deste arcabouço de obrigações. Nós acabamos tendo que nos relacionar com Santa Catarina, nos relacionar com o Brasil, e nós temos que entender que fazer mandato não é só isso. Fazer mandato é muito mais amplo do que aquilo que comumente se entende. Fazer mandato não é ser auxiliar do secretário de obras. Fazer mandato para uma cidade de Blumenau nos exige muito mais, tem nos exigido muito mais. Esperamos poder ter, até este momento, ter dado um pouco da conta de um pouco daquilo que nós assumimos de tarefa. Elas são grandes, mas nós vamos continuar na luta. Um abraço a todos. Obrigado, presidente. 40 pessoas serão selecionadas para participar do curso básico de atendimento à emergência em Blumenau. A iniciativa é do Corpo de Bombeiro. Quem tiver interesse no curso deve inscrever no quartel de bombeiros até o dia 24. O treinamento é gratuito e oferece instruções de percepção de risco, primeiros socorros e atuação inicial em acidentes e incêndio. O curso é pré-requisito para aqueles que gostariam de atuar como bombeiro comunitário.
E o Jornal da Câmara vai ficando por aqui. Lembrando que logo mais, ao 12h30, a TV Legislativa transmite o TVL Notícias, com informações atualizadas dos nossos parlamentares. Acompanhe agora os principais destaques do TVL Notícias. Parlamentar leva cópia do projeto que cria o programa Silêncio Urbano ao prefeito e diz estar otimista com a sua aprovação na Câmara. Rafael Jensen é o novo secretário de Serviços Urbanos de Blumenau. Blumenau já está no clima da Páscoa. Terá início neste domingo a Osterdorf 2014. Isso e muito mais ao 12h30. Acompanhe também o Jornal da Câmara pelo Facebook, o Twitter da TVL e também pelo site da Câmara que aparece no seu vídeo. Uma ótima quinta-feira para você e até amanhã.